Olá, namastê. Hoje, nessa live, eu quero fazer uma associação bem interessante. Isso acontecia muito lá em Curitiba, onde trabalhava, e também aqui a gente é muito procurado por uma infertilidade, por um problema que as pessoas enfrentam, estão tentando ter filhos, e a visão da medicina Ayurveda para isso ela é bem diferente. Isso foi uma especialização que eu fui fazer uns 6 anos atrás na Índia, lá no Hospital Vairatanã, onde a gente estudou toda essa parte de ginecologia, toda essa parte de preparar a mulher para a fertilidade, para a gravidez, todo o processo de pré-natal, tudo isso uma visão diferente. E me lembro bem naquelas aulas que a gente enfrentava alguns problemas com grávidas aqui no Ocidente, e eles não tinham, né? Então foi bem interessante esse trabalho. Mas o link que eu quero fazer, normalmente, é que sempre uso astrologia, sempre uso astrologia para ver os períodos da vida, os momentos da vida das pessoas. Né? E as pessoas me procuram para tratar a infertilidade, eu acabo dando um mapa astrológico, e para ver se no mapa astrológico se é o período de ter filho, é o período da vida para gerar fertilidade. Né? Então isso é interessante, são visões diferentes isso, né? Então, como a gente trabalha diariamente com astrologia védica, então isso é possível verificar no mapa astrológico isso, né? Principalmente quando a gente vê associações de planetas com casas, né? E a casa 5 dos filhos, uma ligação com Júpiter, né? Já aconteceu assim de pessoas me procurar sobre esse assunto, e eu abri o mapa e as pessoas estavam num momento da vida que não era para ter filhos, né? E a esposa estava trabalhando com pós-graduação, o marido estava no mestrado, tal, um trabalho de estudos, e não era o momento, não cabia um filho naquela família, naquele momento, né? E daí eu olhei o mapa, vocês não estão no período que vocês tentarem, não vai funcionar, né? De fertilização, todo o processo, porque o período de vocês é para frente, daqui uns 3 anos é o período difícil. E engraçado que 3 anos depois eles me ligaram, né? Eu me lembro depois ela veio estudar astrologia também, e realmente daí aconteceu a gravidez, né? Então, até isso é possível ver pela astrologia védica. Mas quando a gente está falando sobre um tema específico, assim, quando a pessoa não consegue engravidar, começa a ter problemas, existem desequilíbrios. E esses desequilíbrios têm que ser sanados. E a medicina ayurveda tem um caminho para esse desequilíbrio, para entender o que está acontecendo. Então, associa-se ao mapa astrológico e daí levamos um caminho de equilíbrio. Normalmente, quando eu vejo pessoas fazendo todo um trabalho de reposição hormonal para gerar gravidez, tudo, e vai gerando outros desequilíbrios, realmente é uma visão diferente aí de tratamento. Né? Então, pegando esse link da astrologia, na live passada a gente fez uma brincadeira aí com o mapa do Alexandre. Né? E depois a Tânia também entrou falando para uma olhada no mapa astrológico dela. Não sei se a Tânia já se conectou. A Tânia Mara não se conectou. Não se conectou. Que pena. Foi a única pessoa que passou o mapa, passou o horário do mapa, né? Então eu peguei aqui, imprimi o mapa dela, né? Pra gente dar uma olhadinha, né? É muito difícil fazer mapa sem falar com a pessoa, porque são coisas que a gente pergunta. Às vezes o mapa pode estar errado. Opa, alguma coisa caiu. Às vezes o mapa pode estar errado, com um horário, alguma coisa específica, e acaba a gente falando algo errado. Então isso é muito perigoso. Por isso,
Quando eu vou fazer um mapa astrológico, eu acabo primeiro olhando, pegando os dados, vendo as correspondências dos períodos, né? Às vezes dá alguma diferença com o horário e acaba sendo errado. Às vezes 5 minutos de diferença de horário é o suficiente para mudar uma casa de posição. Geralmente aqui quando estiver o Sol aqui a 2 graus, ponto 03 de Sagitário, de repente alguns minutos a mais acaba mexendo nesse horário aqui e mudando o signo dela, né? Então isso é bem importante. Então, olhando o mapa dela aqui, a gente acaba vendo que esta posição, nós vemos o ascendente, né? O ascendente dela está em Aquário, o signo dela está, deixa eu ver, o signo dela está em Sagitário, né? Então, olhando nessa visão, a gente começa a ver que casa 4 da mãe, né? Tem um raro. Então, mostra uma certa dificuldade com a mãe, alguns problemas com a mãe, né? E períodos de raro sendo mais complicado para ela em relação na casa 5. Tem Júpiter, os filhos são rígidos, o caraca dos filhos é Júpiter e os filhos acabam sendo bons aqui com essa, às vezes uma discussão, uma coisa ou outra, que o caraca do assunto dentro da casa não é bom em coisas pessoais, mas é para ter bastante filhos aí, né? Aí depois a casa 6 é vazia, a casa 7, Plutão e Urano. A astrologia védica não analisa. Mas aqui, nesta casa, eu tenho um aspecto aqui de Marte. Marte está aspectando, aspecta 4 e a 8 a partir. Então, Marte aspectando a casa 8 do casamento, isso pode tirar uma separação. Marte está exaltado na sua melhor posição. Só que o Marte ele está na 12ª casa, que é a casa das perdas. Então, ele vai dar 2 tipos de efeito. A Marte exaltado da riqueza, Marte 12ª casa da perdas. Então, acaba sendo, períodos de Marte, acaba tendo oscilações aí perante esses problemas financeiros aí, né? Aí tem Lua na casa 9, isso é muito bom, né? Lua na casa 9, a casa da sorte, dos ganhos, né? Então, Lua, que é um planeta benéfico, ajuda muito nessa casa, né? Casa 10 da profissão. Tem Mercúrio e tem Queto. Os dois dão retorno financeiro e sucesso profissional, né? Aqui o Mercúrio como professor, como astrólogo, com várias coisas, principalmente a consciência, a inteligência. Então, o Mercúrio é o cara que é da profissão, está na casa, isso é muito positivo, né? Aí tem na casa 11 o Sol. O Sol é a melhor localização para o Sol é na casa 11, né? Que é a casa do retorno, então tem crédito para receber de vidas passadas, né? E a casa 12 tem Vênus e Marte. O Marte exaltado, Vênus está na casa neutra, mas está na 12ª. Só que o Marte ele é muito forte aqui, né? E o Vênus, ele não tem tanto problema na 12ª casa. Eu, digamos assim, é o único planeta que não sofre na 12ª casa, né? Então, é um mapa que é muito bom, uma pela exaltação, só que tem 2 planetas na 12ª casa, que é uma casa mais kármica. Então, sempre quando é o Marte e o Vênus, tem coisas kármicas aí para resolver. Olhando no período que a Mara está vivendo, é o período de Saturno. Saturno está no ascendente, né? Saturno na primeira casa, numa casa que ele rege. Então, Saturno está forte. Então, ela entrou no período de Saturno em 2003. Agora nós estamos em 2017. Está no final do ciclo de Saturno, né? No finalzinho do ciclo de Saturno, só que Saturno com um raro na casa 4. Essa combinação não é boa, então deve estar passando uma séria dificuldade. Somente a casa 4 é a casa da mãe. Então, alguns problemas. E a casa 4 também é em relação a viagens, estrangeiro, em relação a heranças. Então, acaba tendo uma certa acontecimentos nesse período. Está vendo Saturno, Marte, Rahu e Saturno. Então, acaba sendo um mapa bom, um mapa interessante, mas é uma pena que a Mara não está aí, senão a gente conseguiria
tirar algumas dúvidas aqui para ser mais seguro de falar alguma coisa. Não gosto de falar de mapa sem a pessoa estar presente. Mas foi o que a gente marcou. Se alguém quer que eu dê uma olhadinha no mapa, coloca a sua data de nascimento, o horário de nascimento e a cidade de nascimento. Aí fica fácil da gente dar uma pincelada no mapa para ver como é que funciona isso. Então, o mapa acaba sendo essa direção. Imagina, até na questão de fertilidade, o mapa, para mim, é o fator decisivo. De todas as pessoas que eu tratei sobre infertilidade, todas tiveram filhos, menos uma pessoa que está aqui na Europa que eu trato ela. Mas ela não está no período correto. Inclusive, agora ela está passando uma certa dificuldade no seu processo, e porque está vivendo Júpiter, que é o período de filhos, com o Rahu, que o Rahu atrapalha e teve complicações. Então, depois desse ciclo ela vai poder ser mãe, senão antes não tem jeito. Então, são ciclos que a gente vive, né? Então, são ciclos que nós temos nossas metas. Tem ciclos que a gente vai casar, tem ciclos que a gente vai ter filho, tem ciclos da profissão, tem ciclos do estudo. Então, isso é possível verificar no mapa astrológico. Então, acaba sendo uma ferramenta fantástica para saber o que vai acontecer com a gente nessa vida. Os problemas, dificuldades, períodos bons. Às vezes as pessoas estão em períodos difíceis, muito tempo, e acabam fechando o ciclo num período bom, e daí as coisas começam a funcionar na vida, né? Mas, voltando para o tema que eu comecei, a infertilidade, quando a gente vê assim que existem problemas, então a gente começa a corrigir esses problemas. Na visão da medicina Ayurveda, um pai, uma mãe, um casal que quer gerar um filho, eles têm que se preparar para essa concepção. Então se recomenda que o casal faça Panchakarma. O que é o Panchakarma? Panchakarma são terapias profundas de desintoxicação da medicina Ayurveda. São terapias que a gente envolve em um mês e meio de tratamento, provocando muitas purgações via vômitos, diarreias, limpezas intestinais, sangrias. Então, acaba sendo algo bem profundo. Então, seria como se fosse fazer uma limpeza, uma faxina geral no organismo. Deixar os dois muito saudáveis, né? Uma consciência muito tranquila, muito equilibrados. Daí, preparar para a fecundação. Então, porque qual que é o objetivo da medicina Ayurveda? Pensar na geração futura. Pai e mãe saudáveis vão gerar um filho saudável. Esse é o conceito. Então, nesse processo, os dois saudáveis, equilibrados, vão gerar um filho saudável, e depois entra a questão da acompanhamento. Cada mês a medicina Ayurveda fala que está desenvolvendo um órgão, um sistema dentro do feto. Então, existe todo um parâmetro para medicar a pessoa, para lubrificações, para alimentação. Tudo isso, a Ayurveda tem um pensamento muito forte, né? Inclusive, lá eu lembro, na especialização na Índia, eu lembro que eu fiz perguntas assim: professora, se chegar antes do parto e o bebê não virar, não encaixar, ela olhou para mim: mas como isso? Todo bebê encaixa. No Brasil, não, né? Porque eles têm um pré-natal diferente. Existe uma diferença de tratamento, então eles não têm esse problema. Depois fiz outra pergunta: o que acontecer se a gestante constipar ou obstipar, né? Ela olhou para mim: não existe isso, aqui não existe isso. No Brasil existe muito, porque diferentes tratamentos, as visões são diferentes, as lubrificações internas que são feitas antes preparam para isso. Então, por isso que se faz Panchakarma, para deixar tudo funcionando. Então, são visões diferentes. A partir do momento que a pessoa está saudável, tudo corre bem. E, principalmente, se está no período de gerar um filho. Não adianta estar saudável e não estar no período, não vai ter filho. Tá? A cirurgia é muito pontual nisso. É muito interessante. É meio estranho falar isso, porque não está acostumado as pessoas viverem suas vidas e tal, e muitas vezes preocupados com sistemas contraceptivos, mas a visão da medicina Ayurveda ou pela visão da cirurgia védica,
você vai ter filhos quanto está falando no mapa astrológico. Sem isso, não tem filho. Muito louco isso, né? Muito diferente isso. Para a gente aqui do Ocidente, na Índia, isso é bem comum porque se usa essa ferramenta que está ao alcance fácil de cada um, né? Então, voltando ali ao processo. A mãe tem que estar muito saudável, tem que estar muito equilibrada. Porque às vezes, o que acontece nesse processo? Às vezes eu vou atender pessoas que tiveram problemas de agravamento já no processo de formação. Muitas vezes o que acontece? A mãe tem algum problema. A mãe tem medo, insegurança, alguma coisa está acontecendo. Às vezes dá até um acidente, alguma coisa que acontece com a mãe na gestação, isso reflete na formação, reflete no bebê depois. É muito interessante isso, é muito diferente isso. Às vezes eu acabo corrigindo no consultório problemas que essa criança teve, às vezes, ali na parte no começo da vida, no começo da amamentação, para você ter uma ideia. Às vezes por nutrição, né? Então, qualquer desequilíbrio da mãe na gestação acaba influenciando. O pai participa do processo até a fecundação, depois ele não participa mais. Aí ele participa só dando carinho, segurança, afeto e garantindo que tudo corra bem dentro da parte externa. Por isso que a mãe, ela tem que ser muito bem provida, tem que estar muito calma, muito segura, sem problemas, sem confusões, porque cada dia vai desenvolvendo o bebê, isso tem que estar muito bem seguro, muito bem tranquilo. Então, por isso que existe todo um ritual na Índia que é feito pensando nesse caso, né? Às vezes acontece de mães engravidar solteira e começa a ter problema, medo, insegurança, família, as pessoas. Isso gera um desequilíbrio muito grande nos filhos depois. Gera problemas, nutrições e gera coisas que às vezes a gente tem crianças constipadas. Eu atendi crianças constipadas com 4 anos de idade que aconteceu um fato assim e a criança sempre teve problema, sabe? Então, essa associação é muito importante. E, às vezes, a gente busca isso lá no caminho. Principalmente quando a gente pega o mapa astrológico da pessoa, que a gente vê no começo da vida. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. A Mara nasceu num período bom, um período de Júpiter, né? O Júpiter dela está bem lá na casa 5 dos filhos, né? Então, foi um período bom. A infância tem uma infância boa. Às vezes a gente pega aqui pessoas que nasceram no começo da vida, ali em Raro. Então a infância teve problema, teve algum problema no parto, teve um problema na gestação, uma coisa, já mostrando um karma para gerar desequilíbrio. Tá? É simples assim, mas é assim que funciona. Então, porque a pessoa acaba vindo numa condição. Então, por isso é bom nascer num período bom da vida. Né? Eu pego meu mapa, eu tenho uma coisa, eu nasci no período de Vênus. Vênus é o melhor período a se viver na vida. Só que o problema, eu só nasci no período de Vênus. Não foi no começo, estava tudo bem, a família estava bem, meu pai tinha dinheiro, a casa era boa, tudo bem. Só que foi uns 2 anos, alguma coisa depois, veio para outro período, e eu não vivi conscientemente no período de Vênus, que é 20 anos, são os melhores anos para se viver. Eu só peguei lá na infância um pouquinho. Tá? E depois disso teve confusão, tá? Um monte de diferenças que veio passar pelo ciclo do mapa. Então, o mapa também, a gente sabe quando a pessoa tem problema. Às vezes, já peguei pessoas assim com problemas de infância, de criação, que atrapalhavam a pessoa nas suas condutas, assim, porque você tinha medo, insegurança, né? E depois a gente corrigiu, a pessoa tinha uma constipação, assim, 40 anos de idade, homem constipado, que é muito difícil, constipação de 4, 5, até 6 dias, muito difícil homem ter isso, que a gente começou a fazer limpeza intestinal nele, para conseguir limpar foram feitas mais de 25 limpezas intestinais, fecalomas em forma de pedra, até, tão parado que estava o intestino. E depois disso que arrumou, mudou totalmente a pessoa,
a vida, condutas, porque foi trabalhado lá os traumas que tinha na infância, né? Então, pelo mapa, foi observado que existe lá um tipo, uma opressão muito forte do pai, que é militar, em cima do filho, e aquilo como fosse um bullying, assim. Ele sofreu com isso, né? Esses dias a Ali me colocou um videozinho na internet, vocês puderem, eu acho que muitos já viram, de uma criança falando, ele pegou duas florzinhas. Ele pegou uma florzinha, colocou do lado e pegou a outra, né? Uma ele ficou falando coisas boas, palavras boas. E o outro ele ficou falando palavras ruins, de ódio, xingando aquela planta, né? Em 30 dias apresentou uma planta com palavras boas, está toda florida, bonita. E a que ele falou coisas ruins para aquela, estava toda seca, feia. Exatamente isso acontece com a gente, né? A gente tem na vida pessoas falando mal, bullying, essas coisas, a gente vai gerando desequilíbrios. Por isso que na vida a gente tem que procurar sempre as pessoas boas, né? Pessoas negativas não são boas, isso atrapalha. Pessoas que falam mal dos outros, tal, não são boas na nossa vida, atrapalham isso, sabe? Pessoas que falam mal da gente, isso é ruim. Então a gente tem que se cercar de pessoas sempre para frente, positivas, tá? E se a pessoa tem um padrão de falar mal, errado, alguma coisa, está em desequilíbrio, né? Se nosso alcance de poder melhorar isso, tratar isso, ver a pessoa entender isso, é muito importante, né? Eu falei sobre isso lá na live 2 de psicologia, como é que funciona a mente, né? Quem puder buscar, vai até lá. Então, esse conceito do que a gente passa na vida, realmente um mapa mostra isso, né? Porque a gente pega, vamos pegar aqui, Mara. Não, só tirei um período, só tirei o período de Saturno, o período de Júpiter, ela foi bom. Antes disso, ela teve 17 anos de Rahu. Então, lá o período foi mais difícil. Então, coisas acontecem, são dificuldades, e aquilo vai gerando desequilíbrio na gente. E a gente vai tendo sequelas disso nos períodos ruins. Muitas vezes, chega as pessoas no consultório, que eu abro o mapa, que tem alguma coisa para tratar, eu olho o mapa e olho, eu já tenho ideia do que a pessoa está passando e quando que vai acabar aquele ciclo. Às vezes, doença está escrito nos períodos aqui. Depois que passa o período, acabou a doença, né? Então, a gente acaba usando muito o mapa mesmo para a questão da saúde, né? Isso acho que é a parte mais fundamental. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele fala que um médico é insano se não usar a astrologia, para você ter uma ideia. Porque a astrologia mostra tudo sobre o paciente. Já peguei pacientes que chegaram assim, vi o mapa antes e vi um mapa kármico de doenças, com várias doenças. Quando a pessoa chegou no consultório, eu olhei e já vi que já tinha todas, já tinha mostrado o que aconteceu, a pessoa me procurou. Eu me foquei muito no mapa, mostrando que a pessoa tinha um karma com doença. Que ela veio para esta vida para sofrer de doenças, a purificação. Então, o mapa mostra exatamente isso. Aqui, o mapa da Mara não tem isso, porque ela tem aqui, a gente olha assim para ver doenças, a gente olha Saturno, a gente olha Sol, casa 6, eu estou na própria casa, forte, isso da longevidade. Sol, na casa 8, mas está na casa 11, na casa do retorno, funciona super bem, então isso é bom. O problema é que a gente vê aqui o Marte na 12, que na casa 12 gera alguns problemas de natureza de Marte, algumas gastrites, algumas coisas de nervosismo, irritação de estômago, muitas coisas assim. Pode gerar, mas nada sério, não é um mapa que tem um karma de doença. Tá? Então isso é bem importante, que a gente, é a primeira coisa que eu olho quando vou tratar alguém, é para ver se não tem karma com doença, se não está no período das doenças, né? Então, o mapa acaba sendo uma ferramenta fundamental para o meu trabalho, né? Porque ali está escrito a vida da pessoa, o que vai acontecer, todo o processo dela, fica muito mais fácil. Eu já peguei uma vez uma pessoa, uma executiva, que ela tinha as formas femininas, era cândida, essas coisas assim, e ela é recorrente aquilo. E ela tinha tratado de tudo que é jeito e tal. Quando ela chegou para mim, eu li o mapa dela, estava acabando o período, tinha um Marte
atrapalhando, e eu falei, está no final do período de Marte aqui. Eu vou te fazer um tratamento bem simples aqui e eu acredito que vai resolver, porque teu ciclo aqui já desequilíbrio está passando, né? E foi isso, eu fiz lá uma desintoxicação um pouquinho mais leve e tal, dei uns comprimidos, umas trífalas e alguma coisa, não me lembro bem, faz muitos anos isso, e a pessoa ficou bem, só ela ficou 4 anos sofrendo aquilo, né? Então, esse é o ciclo dessa visão, dessa medicina maravilhosa, que é a medicina Ayurveda, associada com a astrologia védica, que vai te dar a ferramenta para saber o que vai passar na vida, as dificuldades, as doenças, se vai ter filho, se vai ter filho, infertilidade. Então, quando a gente começa a pegar, assim, não é o caso da Mara aqui, né? Ela tem Júpiter lá na casa 5 do filho. Opa, Júpiter aqui tem um tracinho aqui, porque o Júpiter está em Mercúrio. Mercúrio inimigo, está numa casa de inimigo. Marte, Júpiter é inimigo de Mercúrio. Então, acaba trazendo uma certa dificuldade aqui. Às vezes, alguns abortos, alguma coisa, acaba gerando assim aqui nesse mapa. Mas é para ter filhos pelas outras combinações, pela Lua também aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem aspecto de Saturno. Então não tem. Se tivesse aspecto de Saturno, ia atrasar a coisa, os filhos, de ter filhos aqui. Então, nessas combinações aqui, é importante a gente ver os períodos certinho para ver se estamos no ciclo correto. Se não estivermos, nada acontece, tá? Eu vou colocar um artigo lá no blog, lá no nosso site, no Instituto www.institutobendaterra.org. Eu vou colocar um material sobre infertilidade, para quem quiser acompanhar as lives lá no site, está todos os vídeos para acompanhar. Nós começamos lá fazendo dietas, coloquei assuntos específicos. De cada live eu estou colocando assuntos específicos. É só entrar lá no nosso site, entrar no blog e acompanhar e colocar lá suas perguntas, as coisas que a gente vai acompanhando, né? Tá? Então, esse é o meu recado de hoje, para mostrar uma outra visão aí de saúde, uma outra visão de astrologia, né? Mostrando que essa ferramenta pode ajudar a gente em todos os sentidos, né? Muito obrigado a todos aí pela acompanhar o trabalho. Fico muito feliz de estar passando um pouco desse conhecimento, né? Namastê.